Oi, gente, vamos continuar em nosso módulo de cirurgia, falando de uma parte importantíssima do nosso procedimento cirúrgico, que é a síntese. E nessa parte se faz muito importante você saber o que pedir e quando pedir para você fazer a melhor síntese para o seu procedimento, o melhor resultado final da cicatriz e até mesmo evitar complicações como uma aderência ou decências. A nossa aula de hoje ela é dividida basicamente em 4 partes. A primeira parte, eu vou dar uma leve introdução para você, falar das agulhas e falar um pouco de como é feito o fio, de quais são as diferenças dos fios. Na segunda parte, nós vamos falar dos fios absorvíveis. Depois vamos falar dos fios inabsorvíveis e vamos terminar falando um pouquinho das inovações, o que a gente usa mais, além do fio propriamente dito. Ok? Vamos começar a nossa aula falando de agulhas. Basicamente, a gente tem que começar conhecendo o nosso material da ponta. As agulhas são divididas em 2 tipos, a agulha cilíndrica e a agulha cortante ou triangular. Quando eu vou usar cada uma? Quando eu quero uma estrutura mais robusta, uma estrutura que eu tenho que vencer uma resistência, eu preciso de uma agulha mais grossa, uma agulha que corta, uma agulha cortante ou uma agulha triangular. Quando eu quero pegar uma estrutura mais delicada, uma estrutura que eu não quero lesar muito, um intestino, uma bexiga, e ao mesmo tempo uma estrutura que não oferece resistência à passagem do ponto, eu vou pedir uma agulha cilíndrica. E vocês têm que prestar atenção que uma não pode ser usada no lugar da outra. A agulha cortante, ela vai lacerar tecidos delicados, e a agulha cilíndrica não vai conseguir ultrapassar, não vai conseguir vencer a resistência de tecidos mais robustos. Quando eu vou pedir uma agulha, eu tenho que ter noção basicamente também do grau de curvatura da agulha. Nós temos as agulhas retas, as agulhas em 3/8, a semicírculo, as agulhas em 90 graus e as em 5/8, que é a agulha em anzol, muito usada em urologia. O que a gente também tem que saber de uma agulha é o comprimento dela. Quando que eu vou usar uma agulha mais comprida, uma agulha mais robusta? Eu vou usar quando eu preciso pegar uma estrutura maior, uma estrutura mais densa, quando eu tenho que pegar uma poneurose, uma estrutura pesada. Quando eu vou pegar um vaso, eu quero dar um pontinho em pele da face, eu vou querer uma agulha menorzinha, uma agulha com um comprimento menor. E o comprimento da agulha é medido em centímetros mesmo. Eu quero uma agulha 3 centímetros, eu quero uma agulha 2,5 centímetros. Perfeito? Olha só como é que aparece na caixinha do fio a diferença de uma agulha cilíndrica para uma agulha cortante. A agulha cortante, ela vai vir com o triângulozinho. Olha o triângulo ali em cima da agulha. Eu sei que essa agulha é feita para tecidos robustos. E a agulha cilíndrica vai vir com uma bolinha. Quando eu vejo essa bolinha em cima da agulha, eu sei que eu estou pegando um fio, que eu estou abrindo um fio com uma agulha cilíndrica. Vamos começar falando das nossas características dos fios. Os fios, primeiramente, são divididos em absorvíveis e inabsorvíveis. E isso eu vou ter que ter noção do que eu vou querer. Para mim, vai ter algum problema esse fio estar lá por muitos anos, até ele ser degradado, ou eu vou querer que ele seja absorvido rapidamente, ou eu quero que ele seja absorvido num tempo adequado para uma cicatrização de uma estrutura que é um pouquinho menos vascularizada. Basicamente, a gente tem que ter essa noção porque, normalmente, via de regra, os fios inabsorvíveis, eles têm uma reação tecidual menor que os fios absorvíveis, exatamente pelo processo de absorção. Então, eu tenho que botar na balança. Os fios também são divididos em sintéticos, orgânicos ou metálicos. Os fios sintéticos, o ácido poliglicólico, a poligalactina, o vicril, o poligekrapone, o monocril. Os fios de origem orgânica, você tem a seda, o bichinho da seda ali fazendo a seda, você tem o algodão, você tem o linho. E os fios metálicos, aventa-se muitos metais para síntese, mas hoje eu quero que vocês lembrem só do aço, que é o Aciflex, o fio que a gente mais usa para síntese com fio metálico. Os fios podem ser também monofilamentares ou multifilamentares. Um fio monofilamentar, ele tem apenas um filamento de fio. Os fios monofilamentares são vários fios trançados entre si. Qual é a vantagem de um para o outro?
O fio multifilamentar, normalmente ele é um fio que oferece maior força têncil, é um fio que você consegue manipular mais fácil e é um fio que o nó fica. Mas pelos filamentos que estão presentes no fio, a gente tem que pensar que a gente vai ter aderência bacteriana nas reentrâncias. Então, nessa parte, o fio liso, um fio monofilamentar, seria mais adequado para uma síntese. Quando eu estou pensando num sítio potencialmente contaminado, é ideal eu escolher um fio com menos filamentos. O calibre dos fios, ele é medido de duas formas. Você tem do 0 até o 10 zeros, quanto mais zero ele tiver, mais fino ele é. Então, se eu peço um fio 5 zeros, é um fio mais fino que um fio 3 zeros. E a partir do 0, eu tenho fios grossos, com agulhas grandes para estruturas muito grosseiras, que são os fios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esses fios, vocês têm que prestar atenção que eles não têm o 0. É fio 2. Fio 2 não é fio 2 zeros. O fio 2 é mais grosso que o fio 0. O fio 2 zeros é mais fino que o fio 0. Pegaram? E ao mesmo tempo você tem os fios agulhados, que a gente pode chamar de Certix. Hoje em dia é o que a gente mais usa na nossa prática clínica. Isso antigamente você tinha a agulha vinha estéreo e você colocava o fio na agulha como uma costureira. Hoje em dia os fios já vêm agulhados, fios Certix, como a nossa primeira imagem. E os fios sem agulha, que são os fios Sutupac. Os fios Sutupac são fios usados para ligaduras manuais. E também para se você tiver algum dia numa necessidade, esterilizar uma agulha e utilizar esse fio dessa forma, colocar o fio na agulha e usar ele. Então, Sutupac sem agulha, Certix com agulha. Vamos começar a falar dos fios propriamente ditos agora. Começar pelos fios absorvíveis orgânicos. E quando eu falo de fio absorvível orgânico, só vem uma palavra na mente, catgut. O fio catgut foi o primeiro fio absorvível desenvolvido e ele é derivado da mucosa, do intestino, da mucosa não, desculpem gente, da serosa. A mucosa está lá dentro, é feito da serosa do intestino de bovinos ou ovinos. E esse fio, qualquer fio de origem orgânica, vocês têm que ter em mente que ele é absorvido por digestão enzimática. Então, quando eu falo de fio orgânico, você já vai pensar logo numa reação inflamatória maior e numa inibição de macrófago, o que não é muito legal para a nossa cicatriz, tanto dentro de uma cavidade quanto na pele. Então, ele foi um fio desenvolvido inicialmente, é um fio que até hoje tem seu uso em alguns casos. Por exemplo, você vai usar um fio catgut simples para uma fimose, um fio que vai cair com 7 dias, você vai usar um catgut cromado para um útero, ou então até para uma episiotomia, em alguns casos, se você não tiver o Vicryl em mãos. Mas é importante vocês saberem que ele gera uma reação exacerbada inflamatória. E qual a diferença do catgut simples para o cromado? O catgut simples, ele é um fio rapidamente absorvido. Em 7 a 10 dias já não tem mais fio, o fio já foi completamente absorvido. O que fizeram? Deram um banho de sais de cromo nesse fio catgut. E isso tornou o fio um pouco mais resistente. Aí com 7 dias você tem ainda 60% de resistência. É até uma resistência comparável à dos outros fios sintéticos, mas é um fio que gera mais reação inflamatória. Então, falei de fio absorvível orgânico, pensei em catgut. Vamos começar falando agora dos fios absorvíveis sintéticos. Primeiro vamos falar do ácido poliglicólico, que é o comercialmente chamado de Dexon. O fio Dexon, ele é um fio multifilamentar, composto pelo ácido poliglicólico. Ele tem uma reação inflamatória menor do que a do catgut e também tem uma força têncil parecida. Aí ele tem aí 33% de perda de força têncil nos primeiros 7 dias. Vai perder a força têncil com 30 dias. É um fio que suporta bem estruturas que não necessitem de muita tensão. Um fio de uma geração um pouco mais nova é a poliglactina 910, que é o Vicryl. O fio Vicryl
é um fio que tem uma força têncil um pouco mais longa que o ácido poliglicólico. Ele tem aí 40, 45% com 7 dias de perda de força têncil e ele fica 90 dias até ser completamente absorvido. E ele tem uma cobertura que é feita também com uma série de ácidos que ela foi retirada para fazer um fio que a gente chama de Vicryl Rapide. O fio Vicryl Rapide ele funciona mais ou menos como um catgut simples, mas com uma reação inflamatória menor. Ele pode ser usado aí para pele, uma sutura que você queira fazer em pele com pouca tensão, você vai usar o Vicryl Rapide. Os fios absorvíveis sintéticos, eles são degradados através de hidrólise. Isso você pode ver numa aula de um professor seu de técnica operatória, que o fio ideal ele é absorvido por hidrólise, que não envolve uma reação de digestão enzimática. Então, você tem um acréscimo muito menor no processo inflamatório. Continuando com os nossos fios absorvíveis sintéticos, a gente vai falar do polidioxanone, que é o PDS, o famoso PDS. É um fio monofilamentar, um fio que tem uma força têncil muito melhor que o Vicryl, que o ácido poliglicólico, que o Dexon. A gente esbarra no uso dele aí com relação ao custo, mas é um fio muito bom. Fio monofilamentar não tem um efeito memória muito exagerado e ele é um fio com mais de 150 dias. Em mais de 150 dias ele ainda está na ferida. Com 21 dias ele ainda tem 50% de força têncil. É um fio excelente. E o poliglicaprone, que é o monocril. O monocril é um fio que é extensamente utilizado em cirurgia plástica, até mesmo em cirurgia geral, para pontos em pele. É um ponto para tecidos mais superficiais. É um fio também monofilamentar, com um período de absorção de 90 dias. Ele tem aí uma força têncil legal por 14 dias, o que dá para passar o período crítico da cicatrização de tecidos com menos força têncil, ok?